essa perspectiva, Dani, assim, nós somos bem ligados ao esquadrão. Eu mesmo sou otimista, mas quando o Bahia perde também eu fico meio chateado. Tem hora que eu entro no canal já chateado pra caramba, assim. Mas eu percebo que a torcida do Bahia, com o passar do tempo, ela foi ficando pessimista, pessimista. E Ô, velho. com a rede social, inflamou, né? A que você se dá isso? Uma vez eu conversei aqui com o Barata, Rodrigo daqui a pouco tá aqui, Matheus também. A torcida do Bahia tem a turma do amendoim também, igual a do Palmeiras, que vê problema em todos os sentidos. O Esquadrão também tem sua turma do amendoim, e agora com a questão da internet que deu margem para diversos comentários, impulsionou isso, né? Mas, ó, respondendo sua pergunta, posso responder? Pode. Fica à vontade. A gente já deu as boas-vindas aqui a Bará. Bora. Rapaz, é o seguinte, ó. A nossa geração, certo? A minha, a sua, acho que a de Bará também, foi acostumada com Bahia imenso, né? Com Bahia rolo compressor. A nossa geração foi forjada no final da década de 80, anos 90. Era um Bahia campeão brasileiro, tricampeão baiano, aquele Bahia que teve a sequência de vitórias nos anos 80, Cláudio Adão, Companhia Limitada. O final dos anos 80. Ó, o final dos anos 80, para mim, é o melhor momento histórico do Bahia. Teve a década de 70, que o Bahia ganhou 10 de 9 de 10 campeonatos baianos, e teve talvez os maiores jogadores de sua história, se a gente for analisar individualmente, né? Douglas, Baiaco, Beijoca, Roberto Rebouças e Companhia Limitada, sem desmerecer a geração de 60, mas eu acho que ali foi a maior reunião de talentos do Bahia dos anos 70. Mas para mim, um principal momento histórico do Bahia, muito que o Bahia bota a cara no cenário nacional e também revela grandes jogadores, e como o Brasil está mais interligado nos anos 80 do que nos anos 70, por uma série de questões, eu acho que o Brasil descobre o Bahia no final dos anos 80, de 85 para 90, né? E aí o Bahia é campeão brasileiro de 88, o Bahia é semifinalista de 90. O time de 90 para mim é melhor do que o de 88. Infelizmente deu aquela infelicidade na semifinal contra o Corinthians, né? Era pra gente ter ganhado, não aceito aquela derrota até hoje. Mas enfim, então a nossa geração é a geração forjada do Bahia, que veio do Hepta, e do Bahia dos anos 80, que é avassalador, né? Então, assim, a nossa cultura enquanto torcedor é do Bahia de chegar, arrebentar, de não respeitar ninguém, da Fonte Nova ser um caldeirão, ser um inferno, e a gente cresce com esse otimismo, né? A gente tem o início dos anos 90 complicado, mas ali tem 93 e 94 que foram anos bons. 94 o Bahia vai para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. O final dos anos 90 é meio tumultuado, tem o primeiro rebaixamento, mas o Bahia logo depois monta um time bom, o time de 99, que não foi campeão em campo, mas era um timaço. Enfim, os anos 2000 também começam bem. Bahia quarta de final do Campeonato Brasileiro, bicampeão do Nordeste. Então a nossa geração cresceu num ambiente favorável ao Bahia, apesar de algumas oscilações negativas, mas o saldo é muito positivo. Essa geração de agora, que é a geração que domina a rede social e que tem uma importância cada vez maior, principalmente nesse momento de pandemia, que a arquibancada não existe, e como também o torcedor raiz está cada vez mais alijado do processo, porque os ingressos estão ficando mais caros, o cara não tem condição de pagar um plano de sócio para comparecer todo jogo. O perfil do torcedor mudou. Socialmente, né? E também na questão da faixa etária. Porque o cara que tem 50 anos para cima, ele não tem tanta voz ativa na caixa de ressonância que move o clube, que constrói a pressão para cima do dirigente, do jogador, etc., do que o cara de 20, 25, que é o cara que milita ativamente na rede social. E esse torcedor dessa faixa etária é um torcedor forjado na desgraça, no desespero, no Bahia humilhado, no Bahia que passou 10 anos sem ser campeão baiano, no Bahia que tomou 7 do Ferroviário, que, né? No Bahia dirigido pelos Guimarães, que foi aquela miséria que foi. Então, eu acho que aí é que tá. Ano passado eu me envolvi numa polêmica danada no Twitter. Não sei se foi ano passado ou foi ano passado. É porque esse negócio de choque de temporada, bicho, às vezes eu não sei se eu tô em 2021, se eu tô em 2020, não sei se eu tô em 2019. Mas enfim, porque às vezes eu tenho uma lembrança da vida da gente como era normal, né? E aí eu acho que eu tô em 2020, mas às vezes eu tô em 2018.
Parece que já passou uma década, mas enfim. E ano passado eu entrei numa polêmica justamente por causa disso. Porque é o seguinte, eu entendo esse torcedor neotricolor, né? Ver depois de mim, essa outra geração, acho que é 2 gerações na frente. Eu entendo esse cara ser mais ressabiado. Eu entendo esse cara ser mais pé no chão. Eu entendo esse cara ser menos megalomaníaco do que a gente. Porque a gente, bicho, quando o Bahia ganhava 3 partidas seguidas, era rumo a Tóquio. Você vê que até o bordão ainda é de antigamente da nossa época, né? Porque a referência dos anos 80 e 90, de ser campeão da Libertadores, era ir para Tóquio. Né? Porque era a final do Intercontinental, o jogo único lá em Tóquio. Depois que veio em Dubai, Yokohama, foi mudando isso aí na conveniência dos patrocinadores, e agora com essa versão da FIFA, todo no Oriente Médio, né? Mas enfim, o nosso bordão era esse, rumo a Tóquio. Então assim, por quê? Porque a gente, viu o Bahia campeão brasileiro, a gente viu o Bahia disputar Libertadores, a gente viu o Bahia, brocava todo mundo aqui. O Vitória nos anos 80 não tinha essa relevância que tem hoje, né? Quer dizer, que tinha, né? Porque agora tá perdendo também. O rival do Bahia era o Flamengo. Era o jogo que todo mundo esperava, porque tinha uma certa equiparação técnica, né? Porque nos preocupava. O Vitória a gente dava pau o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem uma autoestima melhor alimentada do que essa galera nova. Mas o seguinte, esse pessoal não pode esquecer que existiu um Bahia antes deles. Esse pessoal não pode esquecer que o Bahia não começou... Quer dizer, esse pessoal tem que lembrar que o Bahia não começou nos anos 2000, pô. O Bahia começou em 31. E o saldo da nossa história de 31 até 2000 é muito maior do que o que aconteceu depois. Então eu luto contra esse pessimismo. Acho que esse pessimismo existe nessa geração mais nova. E não é um pessimismo generalizado, porque a nossa geração não pensa assim. Só que a nossa geração tem menos voz ativa do que essa galera nova. Mas eu não aceito enquanto torcedor, e aí eu falo enquanto torcedor, não falo como formador de opinião, não falo como comentarista, jornalista, nada disso. Por isso que eu entrei na polêmica no passado no Twitter. Porque, bicho, o Bahia, com 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, tinha um movimento no Twitter rebaixando o Bahia. Bem-vindo à Série B, já tô fazendo conta pra jogar com Criciúma, Paraná, eu não sei nem que porra tá na Série B, que eu não acompanho essa merda. Eu já passei tanto tempo lá que eu criei Algeriza, aquele inferno. Mas enfim, o torcedor normalizou esse comportamento. Isso é pequeno Bahia. Isso não reflete história. Tá? Isso é um desrespeito com essa camisa. Isso é um desrespeito aos caras que envergaram esse manto aqui e que fizeram o Bahia um dos maiores clubes do Brasil, o maior clube do Nordeste de forma disparada. Entendeu? Então, assim, eu combato isso aqui no meu ciclo de amizades, né? Nas pessoas que eu conheço e tal. E naquele dia no Twitter, eu não gosto de entrar em polêmica no Twitter. Quem me acompanha sabe que eu falo muito pouco no Twitter, eu não gosto muito daquele ambiente, porque eu acho que é muita vaidade, muita falsidade. Enfim, mas eu tô ali, né? Tô ali, tenho muito seguidor, e às vezes eu tenho que marcar presença também, porque isso hoje em dia reverte em dinheiro pra mim, né? Engajamento. Não no Twitter, mas em outras redes, mas uma coisa tá ligada pra outra. Enfim, isso é outra história. Eu tava tomando umas 4, o Bahia tinha perdido, eu tava puto, aí eu vi um monte de mensagem dessa. Bem-vindo à Série B, já caímos com 11 rodadas, pô, do Campeonato Brasileiro. Aí eu larguei lá uma mensagem que vocês já devem conhecer. Mas enfim, eu acho que você tá certo, né? É um torcedor mais ressabiado, é um torcedor mais pessimista, é um torcedor que tem um complexo de inferioridade, de um vitimismo, mas esses caras não representam o que é o Bahia todo. Eu acho que a nossa função é lembrar para eles que o Bahia é muito maior do que o sofrimento que eles passaram. E beleza, meus amigos? Um forte abraço para Paulo Júnior aqui, Felipe Pereira. Eu sempre, eu tenho o máximo respeito aos nossos amigos, mas o nome do meu amigo aqui eu sempre erro. Então, vou ler devagarinho, ó. Caiuá. Eu sempre erro, Caiuá. Se eu falar rápido aqui já era, viu, meu amigão? Valeu, meu brother. Um forte abraço para você. Alô, meu amigo Paulão. Alô, Júnior Santos, Alisson, Rafael Barata, irmão do Rodrigo Barata. Fabiano Souza com a gente também, Greg Canela aqui com a gente, Eric Lacerda, BBMP, Júnior Santos, obrigado Júnior, Orlando com a gente, valeu Orlando, Guilherme, Esmeraldo, José Carlos, Felipe Tencu, estourado moderador, muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui acompanhando o nosso querido Darino Sena, Rodrigo Barata e Matheus Loyola. Meus amigos, se o Rodrigo quiser falar um pouquinho dessa geração também um pouco mais pessimista, fica à vontade. Jogador é meu querido Rodrigo. Matheus também quiser comentar, fica à vontade. Vai, Rodrigo, jogador. Meu caro, obrigado aí pela licença poética, depois de tudo que tá indo falando. Mas eu acho que é um assunto tão relevante, né? A gente, vez e outra, conversa com amigos e tenta compreender um pouco, né, a lógica do que está acontecendo hoje em dia.
E em todas essas conversas, eu acho que para mim tem alguns fatores que levam a essa realidade, que a gente tem que lidar necessariamente, né? É uma realidade que ela é impositiva. Digamos que seja uma nova realidade na era digital, e isso muda, remodela completamente as relações humanas. E o futebol não está isento disso. Então, o primeiro ponto que eu diria é que a gente lida com um futebol mais ou menos fast food. A torcida está cada vez mais imediatista, porque tudo é mais acelerado, tudo é mais rápido, tudo é mais encavalado. Então, a noção de imediatismo, que já era pulsante, hoje em dia ela foi multiplicada, né, exponencialmente. Então, o meu primeiro ponto, eu acho que é isso, é uma questão de realidade até digital, e na linha do que Darino falou, isso dá voz, isso repercute, isso engaja, e por incrível que pareça, engaja muito mais a crítica do que o elogio. Então, com esse panorama digital, acho que isso mexe muito com a nossa realidade enquanto torcida. É uma realidade efetivamente heterogênea, mas em sede de rede social, há essa peculiaridade do jovem, daquela geração pós-fest. Então, é mais ou menos um perfil, ainda que vez ou outra alguns fujam um pouco desse perfil. Mas não é só isso, não. Eu acho também que é um modelo social que repercute no futebol. A gente, no momento, tem um modelo de sociedade que não lida bem com frustrações. E eu falo isso não só em relação ao futebol, eu falo enquanto educação, falo enquanto estrutura familiar, né? Falo enquanto formação, sei lá, acadêmica, o que seja, mas de fato eu vejo que não que a gente vá valorizar a frustração, mas que a frustração faz parte da vida e inevitavelmente o futebol faz parte da vida, ou seja, no futebol também acontecem frustrações. Então eu vejo que também há esse detalhe, essa nuance aí que influencia. E hoje em dia o sarrafo subiu muito quando a gente se depara com frustrações. Quando o Darino e você também, Wendel, da geração mais antiga, eu estava fazendo 18 anos, assistia Darino na televisão. Então o que acontece? A gente vê que mudou um pouco o panorama, acho que também de fora para dentro, né? Claro, as críticas são legítimas, a torcida tem todo o direito, é o direito sagrado de criticar, de cobrar. Eu acho que torcer faz parte desse cenário de você elogiar e criticar, mas me parece que esse panorama todo ele vem num caldeirão social e que também é evidentemente, na linha que Darino falou, ele é reforçado quando o Bahia passa um descalabro aí de uma década, acho que 11 anos sem título. Então, vê com aquele caldeirão ali, e eis que de repente isso acaba transbordando em rede social. E tem mais um detalhe que eu acho que é relevante, é que também o Bahia, ele, ao mesmo tempo que cresceu fora de campo, ele gerou uma expectativa muito grande dentro de campo. Então, de certo modo, a gente, enquanto torcedor, é vítima de nossas próprias expectativas. E se a gente lidava um pouco mais com frustrações, e o que Darino falou é verdade, a gente se empolgava antigamente com a geração, eu acho que hoje em dia isso se encaixa. A expectativa é alta e a frustração não é bem lidada por quem está aí criando as expectativas. Então, o Bahia ele tem um êxito de criar expectativa, mas também paga um preço alto por lidar com expectativas que foram criadas, cujas frustrações elas existem porque, evidentemente, o campo ainda não consegue acompanhar para e passo o extracampo. Então, mais ou menos, eu acho que seja este o panorama, concordo fielmente com o que foi refletido, é um assunto para mim pulsante, um assunto envolvente, mas que, por outro lado, eu tenho plena compreensão de que a torcida do Bahia é extremamente heterogênea. A gente está fazendo uma análise aqui de uma parte da torcida, mas que, por outro lado, eu acho que é uma parte relevante, porque a rede social tem muita influência e muita força hoje em dia e também no futebol. Agora, Bará, se o Wendel me permite, posso... Fica à vontade, fica à vontade. A réplica. Posso a tréplica, né? Tréplica, Veja bem, Bará, eu entendo tudo que você falou e concordo com quase tudo. Agora, eu só quero deixar bem claro o seguinte, eu não estou aqui sendo um negacionista desse novo ambiente de repercussão do futebol e, como eu falei, de cobrança, principalmente nesse contexto de pandemia que não tem ninguém na arquibancada. Eu não estou negando, eu estou confirmando que isso existe. Eu acho legítimo que isso existe e é lógico que as coisas não vão funcionar como há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Eu não tenho essa utopia. Passou, já era. Agora, o que eu questiono, e assim, nesse ambiente você pode ter uma série de comportamentos que definam o perfil, vamos dizer assim, majoritário daquela torcida na rede social. Por exemplo, qual é o perfil do torcedor do Botafogo? É lastimar o tempo inteiro, é dizer que isso só acontece com o Botafogo, sabe? É sacanear até as coisas que acontecem de forma positiva, né? Esperando que o pior vai estar logo ali virando a esquina. Então, esse é o perfil do torcedor do Botafogo. Qual o perfil hoje em dia do torcedor do Flamengo na rede social?
né? Torcedor do Flamengo que até pouco tempo atrás, até começar os resultados técnicos dessa reformulação de gestão, era um torcedor que não perdia o vínculo com a megalomania, com o que foi o Flamengo de um passado, vamos dizer assim, recente. Hoje em dia, qual é o perfil do torcedor do Flamengo? Mauro César Pereira até brinca que é a Flá Mimimi, que é um torcedor que extrapolou a megalomania porque conseguiu grandes títulos e hoje não aceita menos do que tudo, né? Então, assim, eles estão ali forjando perfis. O que é que eu questiono da torcida do Bahia? Eu acho que tem que usar a rede social mesmo, tem que usar a rede social como pressão. Aliás, muita gente confundiu ano passado o meu desabafo com comodismo em relação a essa diretoria. Não é nada disso. Eu não estou questionando aqui o direito de quem quer que seja de criticar, muito pelo contrário, eu trabalho do lado de cá. Eu tenho um papel de ser oposição, jornalista de verdade é oposição a quem quer que seja. Eu tenho essa coisa na minha cabeça que a minha missão enquanto comunicador é sempre contestar, principalmente o dirigente do meu clube, que é o que me importa mais na vida. Então não é isso. O que eu questiono é esse perfil que está se formando de um torcedor extremamente pessimista. Eu prefiro, e eu fui criado nesse ambiente do torcedor do Bahia megalomaníaco, e eu gosto disso. Porque isso transparece grandeza. Isso transparece ambição. Eu entendo que o torcedor está machucado, mas é um recorte, vamos lá, vamos partir da democratização, né? É um recorte pequeno. O Bahia começa essa série de frustrações em 2018. Porque em 2015 a gente perdeu um campeonato pro Ceará, mas em 2017 a gente ganhou. E teve um acesso aí. E retomamos a hegemonia estadual diante do Vitória, que não é pouco, para quem ficou 10 anos sem ganhar porra nenhuma. Então, assim, começa de fato a decepção em 2018, que é aquela vergonha contra o Sampaio Corrêa, que o Bahia tem um orçamento, tem uma questão estruturada fora de campo e brigar para não cair de forma sequencial. A gente esperava mais, aí entra naquilo que você falou da expectativa gerada. Mas, assim, eu acho que é um exagero. O Bahia tá, né, como eu falo, nesse processo de palmolescência, que é chegar na reta final dos campeonatos e dar aquela brochada. Tem 3 anos, porra. 3 anos não pode definir o que é a história de um clube, não pode moldar o comportamento da torcida, porra. A gente não pode virar o Botafogo. Porra, compara o Bahia com o Botafogo, velho, nos últimos anos. Tudo bem, ficamos 10 anos sem título, mas de 2010 pra cá nos mantivemos na Série A, o Bahia se reformulou, o Bahia retomou a hegemonia estadual, o Bahia voltou a ser respeitado. Hoje em dia, todo mundo joga na Fonte Nova, ninguém espera mais que vai ganhar do Bahia, ninguém tica lá 3 pontos garantidos. Quer dizer, então assim, eu acho que essa autoestima baixa, se fosse nos anos 2000, na década de 2010, ali naquele inferno, quer dizer, 2000, 2010, a 2000 a 2010, eu entenderia, mas hoje em dia não, acho que, sabe? E assim, a gente fica dando margem pra gente que tá muito pior, que a gente fica sacaneando. Entendeu? Darino, e eu concordo com você, eu acho que realmente acho que o diagnóstico é esse. Eu estou buscando até compreender esse diagnóstico, sem querer estender muito, Wendel e Matheus, nesse assunto, mas é porque eu acho que ele se encaixa realmente nessa nossa reflexão. A gente é torcedor do Bahia. A gente está inserido nessa realidade, né? Não tem como se afastar disto. Então, realmente, eu concordo com o Darino plenamente quando fala nesse exagero. Então, me parece que é um pouco de autodefesa. Às vezes as pessoas preferem não acreditar do que acreditar e ter que lidar com a frustração. Então, me parece até que é pensar no pior e se o pior não vier, tá ótimo, né? É meio de psicologia social, mas também não é só isso. Não é só isso, não. Mas olha, mas vamos lá. Você acabou de escrever Sim. o perfil psicológico de um outro torcedor que nós conhecemos muito bem. Certo? Qual o clube maior? Qual o clube que tem a história mais relevante, mais vitoriosa? Então você acha que é correto se nivelar por baixo e ter o mesmo perfil de forma alguma. Do nosso vizinho aqui? De forma mas é isso, mas a minha luta é essa, porra. Porque olha só. Mesmo nos anos tenebrosos de 2000 a 2010, a gente nunca perdeu nossa autoestima. A gente tava na Série C, ganhava 3 jogos seguidos de Fest, eu não sei, nem lembro o nome daquela merda mais que jogavam Série C. Rio Branco e companhia. A gente tava lotando a Fonte Nova com 60 mil pessoas, a gente tava fazendo projeção. O Milan que se cuide. O Real Madrid que se cuide, o Barcelona que se cuide, entendeu? Aí agora, porque a gente tá por cima na carne seca, as perspectivas são melhores possíveis, né? Eu acho que faltava um ajuste ali no departamento de futebol, esse ajuste veio de forma tardia, mas repare,
E aí já trazendo já para o presente, e vamos seguir aqui a nossa discussão para dentro de campo. Desculpe, viu, Wendel? Eu estou atravessando aqui seu baba, mas eu acho que é importante para minha argumentação. Nesse momento é bem legal para a gente. Pronto, o Bahia fez um ajuste, Bará, e amigos que estão nos ouvindo, na condução da gestão de futebol. Se livrou, finalmente, esqueci até o nome dele. De Diego Serri. E repare como as coisas mudaram. O Bahia tem oscilações técnicas? Tem. Mas olha o comportamento do Bahia na final contra o Ceará em relação ao ano passado. Nós perdemos, aconteceu. Mas foi o time que lutou o tempo inteiro. Foi o time que lutou com um jogador a menos a maior parte do tempo. E agora, terça-feira, tomamos 2-0, campo lameado em Pituaçu, não dava para ter futebol. Os caras correram atrás do resultado e não virou por uma infelicidade de Gilberto. Eu acho que, na moral, também tá faltando sorte pra gente, viu? Aquele gol de Jair é uma coisa inexplicável e não ter feito aquele gol também é uma coisa inexplicável. Mas, enfim, eu acho que, sabe? Eu acho que esse recorte de 3 anos, ou 2 e pouco, que vai acabar sábado dessa porra, dessa mamolescência, não pode ser definitivo pra moldar o comportamento do torcedor do Bahia, porra. Entendeu? Mas tem uma palavra, eu não entendo essa esquizofrenia, sinceramente, esse derrotismo que tá se abatendo. Perceba, a gente conversa, eu sou dessa linha, quem me acompanha lá no Twitter, já fui chamado inúmeras vezes de passador de pano, com a sua licença também, Wendel e Matheus, só para arrematar aqui esse assunto, e me chamam vez e outra de passador de pano quando eu faço essas ponderações, mas são contrapontos que eu sei que vai ter a reação, porque a gente vive um momento que é de pós-verdade, as pessoas querem ter razão, eu postei um dia desse que tem gente que prefere ter razão do que ter o triunfo, então é como se fosse uma guerra, uma disputa de razões. Boa reflexão essa, viu? Boa reflexão. E eu postei esses dias, Wendel, foi ontem, se não me engano, né? E isso me preocupa, é mais ou menos um pouco essa psicologia, essa dinâmica social que influencia. Agora, quando você analisa o futebol, claro que vai ter coisas positivas e coisas negativas, mas para mim, efetivamente, é uma questão de predisposição. Tem gente que se predispõe, infelizmente, a se prender ao negativo. Tem gente que amarrou uma bola ou uma pedra no tornozelo e lembra de Sampaio Corrêa, e lembra de River do Piauí, e só lembra disso, não adianta. Não tem quem tire da cabeça dessas pessoas que isso passou, vira chave. Combato-os, sou então a gente oposição a segue eles. nessa batalha. Eles são negacionistas do Bahia Grande. O desafio é esse. O desafio eu acho que é esse. Eu acho que a gente primeiro tem que compreender essa realidade complexa, e a partir daí avançar um degrau acima, porque me parece que esse Bahia de fora para dentro precisa realmente ter esse feedback na medida do que está crescendo fora de campo, ainda que dentro de campo haja um pequeno descompasso, mas que para mim é questão de tempo.